O quão bíblica é a sua fé, o quão bíblica tem que ser a fé cristã. Nós temos visto nesses últimos dias, a respeito do Natal, das comemorações de Natal, o quanto que líderes religiosos estão demonizando o Natal, estão fazendo com que o Natal seja uma festa considerada pagã, substituindo por festas judaicas, dizendo que não é uma festa bíblica, por não encontrar na Bíblia uma ordenança direta. Comemorem a festa de Natal. Também não há uma ordenança direta comemorando no cristianismo coisas como a Páscoa, como nós vemos hoje, ainda que o Senhor Jesus tenha instituído fazer isso em memória de mim, até que eu venha, a participação da Santa Ceia. Mas ali, ainda que numa data de Páscoa, não é uma ordenança do Senhor dizendo comemorem a Páscoa, que é a minha morte e ressurreição. Não há essa descrição no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos ordenanças com mais clareza, como cultuar, quando fazer as coisas, as festas, cada ritual, como deve ser feito. Mas para nós cristãos, não houve essa ordenança detalhada dessa maneira. Então, nós temos que lembrar aqui do quadrilátero wesleyano. É a proposta de um gráfico que no centro você tem a Bíblia, que é o centro da nossa fé cristã, e foi uma grande ênfase, por exemplo, para os reformadores. Eles exigiam da igreja da época uma fé bíblica, que a defesa sobre a doutrina da igreja, todas as ordenanças da igreja, elas fossem bíblicas, fossem baseadas nas escrituras, e ainda mais, que elas não viessem a contradizer as escrituras, porque entre uma ordenança da igreja e uma palavra bíblica, um texto bíblico, preserva-se o texto bíblico e abre-se mão daquela decisão ali dos padres da igreja, do Papa e concílios. Então, vamos lá, o quão bíblica tem que ser a nossa fé. No quadrilátero wesleyano, nós vemos a Bíblia no centro da nossa fé. E nas extremidades, na ponta de cada extremidade do quadrado, você tem ali a criação, a experiência, a tradição e a razão. Eu vou enfatizar dessas quatro, vou enfatizar duas, porque a nossa fé é constituída dessa maneira, centralidade bíblica, e nós temos nas extremidades essas coisas que são super importantes. Por exemplo, a tradição. A tradição, os primeiros séculos da igreja, também a época dos reformadores. E a história da igreja nos traz uma tradição cristã, que, por exemplo, deu o calendário litúrgico para a igreja. Não só para a igreja, trouxe para a sociedade. A sociedade fala do nascimento de Cristo todo ano. E isso é uma razão do calendário litúrgico que colocou o Natal para ser comemorado. Assim como a Páscoa, para o cristão, foi ressignificada com a entrega redentora do Senhor, sua morte e ressurreição. Isso é algo que faz parte da tradição da igreja e é uma tradição maravilhosa. Outros itens da tradição, por exemplo, você vai dizer assim, não há ordenança bíblica para se comemorar o Natal, mas não há ordenança bíblica, por exemplo, para que o nosso culto seja aos domingos. Mas isso é parte da tradição da igreja. Isso nos lembra que é a ressurreição do Senhor. É quando o Senhor ele venceu a morte. E outra coisa da tradição da igreja, e agora eu falo da igreja evangélica, a ceia nós tomamos de forma geral uma vez ao mês. É celebrado o primeiro domingo, geralmente. Isso faz parte da tradição, não é uma ordenança que seja uma vez por mês. Isso faz parte da tradição especial protestante, porque na missa católica tradicional, você celebra a ceia, né? Você celebra ali a Eucaristia, todas as missas, mas para os evangélicos, por uma questão histórica, acabou se colocando dessa maneira. Isso é ruim? Não, isso é parte da tradição. Você não tem nas escrituras uma proibição, por exemplo, ao cigarro, mas faz parte da tradição puritana da igreja não ser dado a bebida alcoólica. Aqueles que bebem de forma moderada. A tradição da igreja que está sendo discutida hoje em dia, na verdade está sendo liberada, a questão de marcar o corpo com as tatuagens. Isso tem para alguns uma referência bíblica, mas não é uma ordenança com todas as letras. Então fez parte da tradição da igreja que o cristão ele não é dado também ao uso de tatuagem. Hoje em dia isso tem mudado muito. E os jogos de azar, os jogos de aposta, isso tudo faz parte da tradição na moral. Os outros itens fazem parte da tradição na liturgia, na eclesiologia, na forma de estruturar a igreja, as festas da igreja. Então a Bíblia continua sendo o centro. Você tira o Natal da onde? Tira o Natal da referência do nascimento do Senhor, mas a decisão de se comemorar o Natal, ela é uma decisão da tradição da igreja. Agora vamos falar da razão. Puxando esse gancho sobre a centralidade bíblica e a razão,
e outros itens que compõem a nossa fé, alguns não levam em questão a razão e confrontam assim: a fé tem que ser bíblica, se não está na Bíblia. Sendo que muitas pessoas que dizem isso, na verdade todas que dizem isso, elas não se dão conta de outros elementos que compõem a nossa fé, e nas suas próprias igrejas e na sua própria forma de ver a fé, ela é com vários elementos que ela não explica na Bíblia, que ela não abriria a mão, mas que não há ordenança bíblica do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não foi constituído dessa maneira, como do Antigo Testamento, uma série de leis, de regras, a forma do povo viver. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, cartas de exortação de Paulo, a profecia do Apocalipse, e tudo isso, a tradição dos primeiros séculos da igreja identificou a trindade nas escrituras. Não é um termo bíblico, mas você crê na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Instituiu a questão do culto aos domingos, as festas, e também a quem é Jesus e toda a cristologia. Tudo que você crê a respeito de Jesus faz parte da tradição da igreja. Agora, vamos falar da questão da razão. A razão também faz parte da composição da nossa fé. Existem elementos que a razão humana, que o pensamento humano, os autores, a psicologia, a filosofia trazem e agregam à nossa fé. Conhecimentos científicos que vão agregar à nossa fé, a nossa forma de ver a fé cristã. Hoje nós temos aí largos estudos sobre a questão de temperamentos, de transtornos de personalidade. Eu sempre trago a compartilhar aos irmãos sobre transtornos de personalidade que levam a pessoa, ela tem uma inclinação a ser manipuladora, a ser abusiva, como o chamado psicopatia ou transtorno antissocial, os narcisistas, dentre outras. Isso tudo nós temos que agregar na nossa fé, entender isso. Eu sempre digo, não se pode ordenar um pastor psicopata. E lembrando que não é um ex-criminoso, nem todo criminoso é um psicopata. Então, alguns criminosos tiveram encontro com o Senhor, restauraram suas vidas, mas o psicopata, ele tem uma forma de ser que é a natureza dele, da sua mente, a forma como funciona a mente dele, assim como o narcisista. E sabendo disso, isso compõe também a nossa forma de constituir a igreja cristã. Nós temos que lembrar disso e agregar a questão da razão à nossa fé. Por exemplo, muitas das manifestações que acontecem em igrejas simulam um milagre, simulam uma possessão demoníaca. Ali pode ter uma questão de hipnose, pode ter uma questão de sugestionamento, ou pode ser de fato um milagre e pode ser de fato uma possessão maligna. Isso tudo tem que ser identificado com as escrituras no centro e a razão de como identificar esses fenômenos, esses acontecimentos. Porque senão você descarta o conhecimento humano, descarta a sua experiência pessoal, descarta a tradição e descarta, é claro, tudo que Deus criou, que também anuncia a nossa fé. Isso nós temos que ter bastante em mente. A importância da tradição da igreja. Muitos estão demonizando a tradição da igreja, porque no protestantismo teve uma briga contra o catolicismo e tudo que tinha cheiro de catolicismo foi ignorado. Mas muito do catolicismo é fé cristã. Nós protestamos especificamente contra coisas que têm seus nomes, por exemplo, a ausência da centralidade bíblica, a inerrância papal, a cobrança de indulgências, coisas bem específicas, a questão da devoção aos santos, a idolatria, bem específicas sobre a fé católica que nós protestantes nós rebatemos. Mas dentre isso, muitas coisas boas existem dentro do catolicismo e nós não precisamos viver uma vida, a minha fé é uma fé anti-católica. Não, a nossa fé é uma fé cristã e há convergências que o catolicismo, a teologia ao longo dos anos do catolicismo, ela trouxe de bom para a fé cristã. Nós temos que sempre lembrar desses detalhes importantes para a gente não incorrer de seguir aí um doutrinador, um cara que está falsificando a fé, dizendo que isso é catolicismo, que isso é paganismo. Nós temos que usar a nossa razão, porque senão o cara pega as escrituras e te engana com as escrituras. Ele diz, está vendo? Não está na Bíblia. E aí um tanto de outras coisas que ele determina na própria igreja dele não é bíblico. Por exemplo, os cultos nos lares existem
nos Atos dos Apóstolos, momentos de reunião em lares, mas não há ordenança. A partir de agora vocês irão se reunir nos lares, e a reunião dos lares é uma ordenança de Cristo. Não existe isso. Assim como não existe o Natal assim. Existem ações da igreja, da tradição da igreja, coisas que a igreja experimentou e aquilo se tornou parte da vivência da igreja cristã. Mas eu gostaria também de saber sua opinião sobre todos esses temas. A gente pode compartilhar aqui, debater, ter um entendimento ainda maior sobre esses assuntos. Peço que você deixe aí nos comentários suas dúvidas, sua opinião a respeito desses assuntos e vamos crescer aqui no conhecimento da verdade. Deus te abençoe muito.